Alô, RH, a culpa não é sua. Vou dar uma análise aqui econômica, vamos dizer assim, para a gente poder responder. Por que a gente tem tanta dificuldade de recrutar vendedor? Eu daria um passo antes. Eu acho que o RH hoje está super estrangulado e o trabalho só vai aumentar. Fala pessoal, Prieto aqui, CEO e founder da Tangram, iniciando a temporada de podcasts de 2026. Esse podcast ele é um patrocínio, um oferecimento da Tangram Personalizados. A Tangram é uma das empresas mais disruptivas desse mercado, que cuida do início do processo, a entrega do produto personalizado na casa do seu cliente. Com mais de 5.000 opções, com variedades, novidades, especialistas em onboard, especialistas em kits prêmios e atendendo as maiores empresas do Brasil. Tangram Personalizados, ela apoia, ela patrocina e ela investe nessa iniciativa. Podcast esse que vai trazer histórias, que vai trazer insights de crescimento para pessoas relevantes do setor. Então, hoje eu estou aqui com o Marcelo Charra, meu amigo, especialista em vendas. É um cara que já treinou mais de 30.000 vendedores. 30, você já pensou uma pessoa que já treinou 30.000 vendedores? E nós vamos bater um pacto, né? O impacto dele é de bilhões, que uma vez que o cara treinou 30.000 vendedores, já pensou que ele gerou de resultado? Então, e aí a minha pergunta, né? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado aí por ser esse primeiro convidado dessa nova fase. A ideia dessa conversa, né? Eu sou um entusiasta de podcast, sou fã, porque eu acredito que isso aqui ensina demais, conecta demais, é relevante demais num mundo hoje que é o mundo da informação. Isso aqui é conhecimento aplicado. Imagina eu ter acesso à cabeça de uma pessoa que treinou 30.000 vendedores. Quanto isso custaria por aí? Né? E isso o público hoje pode ter a um clique de um YouTube. Né? Então, obrigado, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Prieto, aí pelo convite. É uma honra estar aqui, especialmente nessa a primeira edição de 2026, né? Isso Então aí. a gente vai falar aqui um pouquinho sobre vendas e sobre personalização, marcas, enfim. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Você que já treinou mais de 30.000 vendedores e impactou bilhões em vendas. Primeira pergunta paulada para a gente começar. Quando você olha para o mercado hoje, qual é o maior erro que as empresas cometem quando falam de crescimento? Na minha leitura, eu acho que dá para abordar isso por vários aspectos, mas eu acho que o maior erro, especialmente para falar das empresas que têm times de vendas, né? Então, quando a gente fala em vendas aqui, a gente está falando em empresas que têm times de vendas, né? O maior erro para mim é ignorar a identidade do vendedor. Então a gente vem de um histórico em que o produto é bom e é só vender, não serviu para nada, virou vendedor, e isso traz um impacto naquele cara que está lá na ponta, que se quiser fazer uma faculdade de vendas, não encontra no mundo. Então, eu acho que o maior impacto para alavancar as vendas é conseguir perceber a identidade daquele vendedor e o quanto ele se sente confortável em ser vendedor. Tanto assim é que muitas empresas chamam o cara de consultor, executivo de contas, gerente de contas, mas ele omite a palavra vendedor. E essa omissão tem um motivo: a falta do alinhamento de identidade desse ser humano como um vendedor. E quando eu nego a palavra vender, eu no fundo estou negando o que essa palavra significa. É como um banco que fez uma propaganda do passado que dizia assim: o banco que não é banco. E é óbvio que o banco queria dizer assim: não tem burocracia, é um banco que é mais fácil de você se lidar e etc e tal. Mas quando eu digo que o banco não é banco, eu também nego os atributos positivos. Por exemplo, eu digo que ele não tem segurança, ele não tem rentabilidade. Então eu não quero pôr o meu dinheiro num banco que não é banco. Então, quando eu nego que eu não sou um vendedor, que eu sou um executivo de contas, um key account, etc e tal, eu estou negando o princípio de vender, que no Brasil é o único verbo que transfere o dinheiro do bolso para o outro. Então eu diria que a principal alavanca de resultado que eu vejo hoje nas empresas não é tecnologia, não é até falta de treinamento ou menos treinamento, mas é ignorar a identidade daquele ser humano que, segundo a HubSpot, 73% deles se tornaram o que são. Você imagina você viver uma vida que você virou algo que você não tinha intenção de ser. Então eu diria que a maior alavanca de resultado está em respeitar, se aprofundar no autoconhecimento para perceber o grau de identidade e de alinhamento neurológico desse vendedor com ele mesmo.
Se ele estiver alinhado, os vendedores que mais vendem, bem na raiz da pirâmide assim, são as pessoas que sabem ser vendedores e estão confortáveis em ser o que são. Essa é a principal alavanca de resultado. Paulada, né? Você sabe, eu acho que é fantástico isso, porque de fato parece que ao longo do tempo as pessoas têm vergonha de serem vendedores, né? Eu costumo, eu nunca gostei muito de empresário na profissão. Até hoje, em vários locais, eu coloco que eu sou vendedor, então eu tenho orgulho do que vendas nos traz. E é interessante isso que você está trazendo para as empresas, né? Então a empresa, acho que trabalhar a mentalidade, mostrar o quanto aquilo dignifica, né? Porque vendas é o motor de tudo, né? Vendas é o que eu estava conversando com a Débora esses dias e ela estava falando de burocracias ali da escola, e eu disse para ela assim, eu falei: "Se preocupa com vendas, se preocupa com vendas", né. A gente tem ali um amigo em comum que é o Ricardo Nunes, o famoso lá Ricardo Eletro, ele fala: "Vende que os problemas resolvem". Então assim, é interessante isso, acho que as empresas fazerem esse trabalho, de fato mostrarem para o vendedor a importância dele, né, é fantástico. Sempre costumo dizer aqui, o time de vendas é o que mais ganha, então é o que mais tem responsabilidade, né. E aí dentro disso vai muito nisso, né. Por que que muitas empresas então investem em marketing, pessoas, processos, mas continua com vendas fracas? Tem a ver com isso? Por que que você enxerga? A pessoa investe em marketing, processos, pessoas, mas as vendas não vão. Qual que é o gargalo aí? Eu acho que são, também vários fatores que pode fazer com que uma empresa não venda. Como, né, o nome da minha empresa que chama aceleração de vendas, essa é sempre o meu incômodo, assim, de como é que eu faço as empresas venderem mais ou como é que a nossa empresa faz empresas venderem mais. E vamos dizer que os aspectos de logística, burocráticos estejam resolvidos, tá? Vamos passar a entender que isso está posto, porque às vezes a gente já fez trabalho de aceleração de vendas, por exemplo, que o cara não tinha estoque. Então, de certa maneira, você consegue fazer o processo de vendas tracionar, mas vai faltar alguma coisa. Aí você vai dizer, nesse caso, não vendeu porque não tinha estoque. Mas vamos dizer que essa parte esteja resolvida, a parte de produto, marketing e vendas. E tem uma razão muito simples para isso, o Prieto, que é assim, ó, pensa que mais ou menos há 100 anos, ou talvez lá no início do século, quando o Henry Ford criou em 1908 o Ford T, que era o primeiro carro, ele tinha uma frase que ele dizia assim, ó, você pode comprar qualquer carro desde que seja preto. Ou seja, nesse momento, o produto é mais importante que qualquer coisa, porque só eu produzo o carro. Então, se você quiser comprar um carro, eu tenho tanta força nesse monopólio que eu vou dizer, cara, preto, você quer um carro? Só pode ser preto. Só tem eu fazendo, você vai comprar. Passam-se mais ou menos 50 anos e outras empresas começam a produzir carros. E aí você já começa a ter alguma concorrência. E aí começa a vir a era do marketing. Mais ou menos em 1960, você tem a primeira era do marketing que é focado nas características do produto. Ou seja, eu vou dizer que o meu carro não amassa, eu vou dizer que o meu carro dura 60 anos, etc e tal. Depois você tem uma era, que mais ou menos é a era de 1970, que fala das vantagens. Eu comparando o meu produto com o outro, ainda no marketing. Depois você tem a era dos benefícios, ou seja, né, tem uma propaganda icônica da Omo que diz assim: é o sabão em pó que vai permitir você ficar mais tempo com a sua família. Ele não está dizendo mais que deixa a sua roupa mais branca. Ele está trazendo o benefício de dizer, cara, é tão bom que você não precisa lavar a roupa 2 vezes, 3 vezes. E depois, por fim, vem a era da atração, que é por que eu tenho que comprar agora, quando a gente fala de gatilhos mentais, etc e tal. Bem, então de 1900 a 1950 o foco era no produto. 1950 a 2000, vamos falar assim, o foco era no que a gente chama de CVBA, característica, vantagem, benefício, atração, marketing. Só que aí começou a ficar tudo pasteurizado. Hoje, se você quiser comprar um carro, por exemplo, chinês né, um carro chinês, você vai ter 10 opções, 20 opções. O que diferencia o carro 1 para o carro 10? A marca, mas a marca vai para a segunda etapa, que é o marketing, que pasteurizou também. Então você tem lá, sei lá, o Kyle Raymond faz uma propaganda para um carro, você fala, cara, esse carro é bom. Aí a Gisele Bündchen está fazendo para o outro. Qual é a diferença de um para o outro, né? Então o marketing pasteurizou também. E aí o foco vai para as vendas e para os vendedores. Porque quando você chega numa concessionária para comprar um carro, quem pode fazer você decidir pelo carro A ou pelo carro B, uma vez que os carros são completamente parecidos? Os vidros são do mesmo fabricante, que é Saint-Gobain, eventualmente o pneu vai ser Pirelli em todos eles, ou Kohama, alguma coisa assim, e aí você vai ter um carro completamente igual, com marketing igual. Quem faz diferença? Os vendedores. Mas as empresas ainda não entenderam, no mindset do que eu vejo, o vendedor é chato, o cara não sabe treinar, o cara é indisciplinado. Então, as empresas, na minha leitura, não vendem porque não perceberam que o foco no cliente, que tanta empresa fala, passa por um ponto de contato que é o vendedor.
E esse cara pode destruir toda a cadeia de valor. Você construiu um carro maravilhoso, gastou R$ 1 bilhão para construir o carro, fez um marketing maravilhoso com a Raymond, aí o cara vai na concessionária, o vendedor não te atende. Então a grande alavanca de resultado está nos times de vendas que estão de fato focados na centralidade do cliente. É o cliente que manda. Mas entre a sua empresa e o cliente, um dos maiores pontos de contato que tem é um ser humano que se chama vendedor. E se você não cuidar desse ser humano, as suas vendas não vão crescer por mais que seu produto seja bom. Protagonismo, né. E dentro disso, né, você que dá treinamentos, a gente acompanha aí sua rotina no Instagram, viaja Brasil inteiro, né. Na sua experiência, aonde que as empresas hoje mais perdem dinheiro sem perceber no processo comercial? Você trouxe 2 pontos importantes, você está reforçando. Você trouxe a identidade do vendedor naquela primeira pergunta, agora você está mostrando mais uma vez a importância da pessoa vendedor e o que me parece é que de uma certa forma, é como se as empresas estivessem investindo bilhões e esquecessem da ponta mais importante que é o meu contato, eh a gente investe muito em marketing e, de fato, às vezes não estamos qualificando quem vai ter que fazer essa ponta acontecer. E aí, o que que você tem visto, assim, onde que as empresas estão perdendo mais dinheiro sem perceber no processo comercial? Eu acho que, assim, ainda não terem percebido que a maior alavanca é ter o time de vendas afiado e alinhado com todos os outros investimentos. E vou te dar um exemplo. Tem Certo. uma empresa que eu visitei, uma indústria, uma das maiores indústrias do mundo no segmento, e quando você visita a fábrica, cara, é robô, gestão à vista, tecnologia, o negócio assim, cara, impressionante. Quando você vai lá na área comercial, o cara não tem um software de vendas. Aí você fala: "Cara, mas por que que eu uso todo o mindset de tecnologia para a fábrica, e quando eu vou para a área comercial não me preocupo com processo, não me preocupo com tecnologia?" Ou seja, Por quê? Que você tá nisso, você faz isso a vida inteira. Por que que o cara, de fato, você falando, eu tô vendo vários exemplos. Eu vim de vendas a vida toda. Trabalhei em indústria gráfica. Um equipamento em indústria gráfica custa 5, custa 10 milhões. E de fato, os vendedores eram largados, eram relegados, não tinham uma sala, não tinha nada. Por que que os empresários, ou as empresas, ou CEOs, ou algumas organizações ainda agem assim? cara, porque você pega uma tradição de 100 anos que o foco é no produto, como eu tô há 100 anos olhando para produto, né, então se você pegar as metodologias de processo, Fayol, Taylor, etc e tal, há 100 anos o objetivo é produzir mais rápido e mais barato, mais rápido e mais barato. Só que agora a barreira de entrada para produzir diminuiu. Então a China, mudou completamente um segmento, porque agora não é produzir mais rápido e mais barato. Lá, daqui a pouco, qualquer um de nós vai poder ter uma marca de carro. Então produzir já não é mais um problema, o que antes era. E aí, só que eu tô há 100 anos produzir mais rápido e mais barato. Então agora, para fazer essa mudança de mindset, que eu tenho o cliente no centro e que eu tenho que vender, porque antes, entre eu focar no produto 100 anos, aí veio o marketing, que resolveu um pouco essa dor, né. O marketing gerava demanda, fazendo propaganda na TV, você tinha que sair na farmácia e comprar o produto. Só que o marketing agora não está dando conta. Talvez os últimos 10, 20 anos foi a evolução do marketing no digital. E aí o digital agora também pasteurizou. Então antes o que só uma marca como a Unilever poderia fazer propaganda lá no Faustão, hoje o cara, viraliza com o Whindersson Nunes. O cara viraliza com luva de pedreiro. Então, popularizou a comunicação do marketing. E aí, o foco foi para as vendas. Só que o mindset ainda, cara, você imagina 100 anos focado em produto, 50 em marketing. Até virar isso aqui é mais 20, 30 anos. Só que a hora que você olha para esse lado de cá, olha que bizarro, você não tem nenhuma faculdade de vendas no mundo. Então a mão Não de obra tem, não, não não existe. existe. Todas faliram por falta de demanda. Todas as experiências do mundo. Aí você olha, cara, tá todo mundo olhando para cá, que é, cara, precisa ter um ser humano para fazer o processo de vendas, porque a inteligência artificial, na minha leitura, não vai suprir, especialmente nas vendas complexas. Ela E ela não vai fazer o final, né, o final vai ela não vai ela pode fazer tudo, né, mas eu estava refletindo sobre isso hoje cedo. Sou um entusiasta, adoro, tenho usado muito, temos otimizado processos, mas o final, o detalhe, ela não vai conseguir fazer. não vai conseguir fazer. E aí, talvez assim, o ser humano, tem um dos gatilhos mentais que é prova social. Você vai lá, tem 2 restaurantes, um tá cheio, um tá vazio, qual que você vai? Segue No no cheio. cheio. Se a inteligência artificial falar que o chefe do que tá vazio é renomadíssimo e etc e tal, porque o cara tem o tempero, tá, você não vai porque a inteligência artificial falou. Você vai no que você tá vendo, no que você Você vai acredita. Então, ainda a gente vai ser regulado pelos comportamentos sociais e humanos. Sim. Quando você pega, por exemplo, né, essas iniciações tipo Legendários, né, fala assim: "Cara, como é que a inteligência artificial vai fazer com que essa vivência aconteça?" Ele poderia te descrever tudo o que acontece lá, com nível de detalhes e até imagens maravilhosas,
mas não vai ser a experiência desse cara lá. É isso aí. E no processo de vendas e de encantamento, você passa por ter uma experiência, e essa experiência tem uma conexão humana. Claro, se o cara compra direto pelo e-commerce, é um produto muito comoditizado, você não vai ter isso. Mas se você, como empresa, quer se diferenciar, né, porque se você está lá, por exemplo, no Mercado Livre, todo mundo está vendendo o mesmo produto, não tem diferença. Beleza. Mas talvez se você começar a criar alguma experiência, você vai ter uma coisa que é diferente, que é uma marca. Você trouxe muito a centralidade do vendedor, a importância. Acabamos de falar que por mais que evolua, esse final não vai acontecer com o IA. O crescimento, né, de um vendedor, de uma empresa das vendas, ela vem mais de técnica ou de comportamento na sua visão? Qual é onde está esse crescimento? Então nós falamos que as empresas estão ignorando mas vamos falar de gente então que está ok, entendeu a centralidade, e aí vai formar uma boa equipe, vai formar suas próprias universidades de vendas internas, que as grandes corporações têm essa inteligência de mercado e fazem isso. E o crescimento vai vir de técnica ou comportamento? Como que é isso? Cara, na minha leitura de comportamento, inclusive o comportamento de aprender as técnicas. Certo. Olha o que eu vivo no dia a dia hoje. Eu vou lá visitar uma empresa, e aí quando eu vou visitar uma empresa, o cara fala: faz um treinamento de spin selling, né, que é um treinamento de perguntas de situação, problema, implicação, necessidade, de um estudioso que fez uma série de estudos de 10 anos aí. Inclusive tem livros com esse título, né? Tem 2, 3 livros dele, né? Isso, Daniel Hebb. Isso. Isso. Aí o que acontece? Eu vou lá com a técnica. Só que quando eu chego para treinar esse time, o comportamento do time não está pronto para aprender. E não é aprender a técnica do spin selling, é aprender qualquer técnica. Por quê? Porque eu não tenho, e não é que não tenho. De modo geral, eu chamo de campo social, né? Quando você vai plantar, você tem o campo que é a terra. Então, o nosso campo social do time de vendas não tem o comportamento nativo do lifelong learning, de aprender com frequência. E aí, o que eu preciso? Despertar o comportamento dele aprender por frequência. Então, por exemplo, eu estou lançando um e-book agora, que são 26 tendências de treinamento e desenvolvimento para times comerciais para 2026. Beleza. Uma das tendências é a inteligência artificial vai mudar tudo, etc e tal. A tendência é sobriedade digital. Não adianta eu achar que a inteligência artificial vai resolver tudo, porque se eu quiser dar um treinamento de 200 horas ou de 100 horas para o meu time comercial, o que ele vai dizer? Ah, não, eu tenho que estar na rua. Aí o que o líder dele vai dizer? Ah, vendedor em treinamento é vendedor que não vende. Aí qual a sugestão que os caras dão para ver como as empresas não perceberam que o comportamento, inclusive comportamento de autoaprendizagem de técnicas, está sendo subestimado? O cara faz o treinamento no sábado, o cara faz um treinamento no domingo. Aí você fala: cara, como assim, velho? Vou tirar o cara do domingo. O campo já não é fértil. Eu ainda tiro o cara da família para passar o domingo inteiro treinando comigo. Cara, assim, é sofisticar o desperdício de dinheiro. Porque é bonito você falar na reunião que tá treinando, seus vendedores, etc e tal, mas na prática você não tá, de fato, tendo um objetivo. Então eu diria que o comportamento vem antes. No livro Hábitos Atômicos ele fala isso, né? Você tem a sua identidade, aí você tem os comportamentos que geram o resultado. Então eu diria que o comportamento vem antes, inclusive o comportamento de se autodesenvolver e de treinar nas técnicas já existentes em vendas, né? Nesse começo de 2026, aqui na Tangram, nós estamos trabalhando o nosso time de vendas, né? Uhum. E estamos com uma série que são 48 aulas e o título é Mentalidade de Campeão. E nós estamos vendo justamente isso. Por mais que nós ali passamos inserções sobre vendas, adaptamos para o nosso dia a dia, o que mais nós estamos trabalhando com eles todos os dias é mentalidade, é comportamento, é um todo, né? Existe uma máxima que fala de uma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. E eu entendo que se a gente não trabalha essa questão comportamental, os nossos profissionais, eles não vão conseguir entregar o que é necessário. Eles estão comprometidos, né? O princípio de tudo é o cara estar aberto para aprender, né? Então a inteligência artificial, ela não consegue entregar a intenção de aprendizagem. Ela consegue entregar tudo o que o cara quer, desde que a base é que ele queira aprender, que ele queira se desenvolver. Aí só para falar um pouquinho de comportamento, né? Então pensa bem o seguinte, né? Existe um negócio que chama pirâmide de alinhamento neurológico. E essa pirâmide de alinhamento neurológico, que uma ferramenta de busca da identidade, embaixo da identidade você tem alguns pilares. O primeiro pilar, vou começar da base da pirâmide aqui, o primeiro pilar da pirâmide é o ambiente, onde esse cara frequenta. Porque onde ele frequenta é o comportamento dele. Depois, quais são os comportamentos efetivos? Aí os comportamentos focados naquela função.
quais são as crenças e valores que esse cara tem. E a partir daí, isso tudo vira a identidade dele. Então, se ele quer ser um Você vendedor de repete, vamos lá, o ambiente. ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade e missão. Tá. São esses aspectos todos aqui. Então, quando eu falo, né, a identidade está um antes do final. Quando eu falo a identidade do cara, eu quero ser um cara de alta performance, eu quero ser um vendedor de alta performance. Vamos separar, vendedor para cá. Alta performance. Quem que eu posso olhar de alta performance? Um atleta. Michael Phelps, eu posso olhar, sei lá, um atleta, o Cristiano Ronaldo, o Messi, etc. Legal. Quando você tira a palavra vendedor e você põe identidade lá, vendedor de alta performance. Então, eu vou buscar a identidade de alta performance. Eu olho para o Messi, quais são as crenças e valores dele? Depois do treino, ele fica batendo falta ou ele vai para casa dele? Ele bebe álcool um monte antes do jogo ou não? São as crenças dele, o que faz ele decidir. Depois você vai olhar, por exemplo, para as competências dele. Pô, é um cara que já sabe fazer o que faz. E depois você olha para os comportamentos e para o ambiente. Então, você não vai ver o Messi, por exemplo, numa balada. Esses pilares do Messi são pilares que são pilares de alta performance. Tá. Se eu quero ser um vendedor de alta performance, esse eu tenho que copiar. Eu modelo isso. Eu modelo isso. E aí que vai para uma das tendências que eu falo de 2026, que é a modelagem dos vendedores que mais performam. E às vezes o pessoal chama a gente como consultoria e fala, cara, como é que a gente faz o time vender mais? Eu falo, cara, traz os 5 caras que mais vende aí. Deixa eu conversar com o cara. Porque nas palavras do cara, o cara já fala. O cara chega assim, né? Por exemplo, eu fui visitar uma empresa do cliente nossa, bem grande, e aí eu fui fazer a rota, que é uma coisa que eu adoro, cara. Fui lá, peguei um vendedor de varejo, Foi pra rua. vou pra rua, velho, sempre, porque é lá que tá a solução da parada, não é no escritório. Aí fui pra rua com o cara e fui visitar ele, loja de material de construção. A primeira coisa que eu vi era para receber um tablet da empresa. E aí o trade não preparou o marketing, sei lá, não chegou o tablet para ele. Só que não, o cara já começou a trabalhar. Ah. E aí o que vendedor bom fez, que é o vendedor que tem uma inteligência? Cara, a esposa dele é professora de educação artística, foi lá, imprimiu todo o material que era para estar no tablet, plastificou tipo o RG assim que plastifica, e o cara sai com a pastinha dele, velho. Resumo, foi o único cara que bateu meta no primeiro mês. Aí você vai dizer, cara, o que esse cara tem de diferente do outro, meu? Comportamento, crenças, valores. Aí quando você olha para esse Ele, cara, ele não esperou a condição perfeita, ele Isso. criou a condição ele perfeita. criou a condição perfeita. Isso aí. Ele não reclamou que ele não teve o tablet. Ele resolveu que no final do dia ele precisava entregar resultado, é o que a empresa espera dele. Porque na cabeça dele, conversando com ele, isso é muito claro, na cabeça dele o resultado é pra ele. É isso Ele aí. não tá fazendo aquilo pro chefe. Ele tá falando, cara, eu sempre bati meta na minha vida, aí você já pega uma crença do cara. Puta, a crença do cara, mano, meta pra ele é um bagulho que desafia ele. Não é porque o chefe quer, porque a empresa quer. É porque no mindset dele, velho, não tem como eu não bater a meta. Se esse cara se propor a fazer uma corrida, ele vai botar uma meta e vai fazer. Porque bater meta pra ele é um valor. É isso aí. E aí, nesse caso, ele vai superar as adversidades. E uma coisa legal que ele fez também, que eu achei, cara, quais recursos eu tenho na mão? Ele e a esposa têm educação artística. Alguém que esteja vendo pode falar assim, né? Ah, mas minha esposa não é professora de educação artística. Tá, mas de repente sua esposa sabe tocar um violão. Cara, quais ativos você tem? E com o que você tem, você resolve o problema que está diante de você. E aí, por isso que eu volto a dizer, cara, é o comportamento e o mindset desse cara que determina se ele é bom ou não. Tanto que você vê muitos vendedores supostamente sem técnicas, na verdade ele é um competente inconsciente, que é o cara que faz o negócio bem feito, mas ele nem sabe o que ele faz Spincelli, que é um nome bonito americano. Só que, meu, o cara pergunta e leva para venda. Então ele tá fazendo a técnica de Spincelli sem saber. Então ele é um competente inconsciente, ele não sabe o que ele faz, só que ele bate meta. Por quê? Porque ele tem um comportamento de pessoa de alta performance. Uau, muito bom, é isso aí, comportamento manda no jogo, é a maneira que você se comporta, que você se posiciona. Esse exemplo que ele acabou de dar, desse vendedor que tinha um tablet da empresa, tinha uma série de coisas, não veio, ele precisava entregar o resultado, e o cara simplesmente foi lá, imprimiu, plastificou e foi o único que bateu meta. Né, eu costumo falar aqui com a galera, por mais que seja frases feitas ou frases de efeito, mas de fato eu acho que elas são importantes. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É isso. Né? A pessoa vai lá e faz. Pivotando um pouquinho aqui, né? Então a gente tem esse bloco de vendas, mas eu vejo que você, como especialista, entende de tudo. Eu queria falar um pouquinho de marketing, tá? Puxando. O que o marketing faz hoje que mais atrapalha vendas? Cara, eu acho que vou falar o que ele faz mais que ajuda, vai, Tá bom. né, pra gente olhar o lado positivo aqui. Eu acho que o marketing estar próximo das vendas, então vou responder o que mais atrapalha. O que mais Mas atrapalha atrapalha. é o marketing não estar próximo das vendas.
ele acha que fez o papel dele e que o vendedor tem que entregar. Vou dar um Então eles não exemplo estão prático. conectados. Exatamente. Vou dar um exemplo prático. A gente fez um trabalho numa indústria alimentícia, grande também. Legal. Chegou lá na indústria alimentícia, a gente foi chamado, a gente estava treinando o time de vendas. E aí o diretor de marketing falou pra gente, cara, dá pra vocês darem uma olhada aqui, porque eu tô precisando fazer meu time focar um pouco mais em vendas. Porque, tem todo o trabalho institucional do marketing, que, é super positivo e tem que ter, de marca, marketing, awareness, etc e tal. Mas eu tô vendo, não, diretor, eu tô sentindo eles desconectados da realidade. E aí a gente fez um negócio lá, que foi tipo um mastermind assim, que a gente juntou e pegaram 5 áreas dentro do marketing, então inteligência de mercado, pessoal de produto e tal, e aí criou grupos multidisciplinares. Então, criou um grupo que é um cara de trade, um cara de inteligência de mercado, um cara de inteligência de produto, etc e tal. E esses caras tiveram a missão de ir para campo com uma missão específica. A gente passou um relatório que ele tinha que responder, uma sequência de dores, assim. E aí os caras voltaram, a gente estava fazendo o mastermind, e o cara falou assim, né? Então pensa bem, ó, produto tá bem resolvido, o alimento certificado, tal, não sei o quê, inovação, tal, beleza. Ok. A logística entregou o produto. O marketing foi lá, apareceu lá na fazenda, fazendo o produto do cara, no Big Brother, etc e tal. O que aconteceu? Quando chegou lá na loja, tinha um feriado na quinta-feira, você imagina que vai vender bastante na quarta-feira, véspera do feriado. O produto estava em estoque, mas não desceu para a gôndola. Quando eles foram visitar, eles falaram, cara, véspera do feriado, como é que eu não tenho produto na gôndola? Ah, certeza que é a logística. Aí eu digo para a lojista, não, bicho, fizemos uma entrega aí essa semana. Ou seja, o produto estava no estoque da loja, mas não estava na gôndola. Essa reta final, o marketing não tinha percebido, que ele falou, cara, anunciei o produto, garanti que a embalagem está maravilhosa. Outra coisa legal que apareceu, o cara tem lá a embalagem do produto, aí ele vai lá e desenha a embalagem em cima do produto. E aí coloca lá o nome da empresa, menos sódio, tal, tudo aquilo que tem que ter, beleza. Aí quando ele foi visitar o mercado, como é que o vendedor do mercado, o gerente do mercado entende que as pessoas compram? As pessoas querem ver o produto. Aí ele pega a embalagem que está assim e coloca assim. Então o cara gastou horas e horas para fazer a capa da embalagem e atrás aparece o produto. Ele coloca o produto com a embalagem para baixo. Porque o gerente do mercado entende que o cliente quer ver o produto e não a embalagem. E atrás do produto não tem nem o logo da empresa. Caramba. Então, quando ele coloca 2 produtos da empresa A e da empresa B, o cliente está decidindo pelo tipo da qualidade do produto. Não tem nenhum login embaixo. E isso, para mim, é o que mais prejudica, talvez, é o marketing estar distante de fato da venda. Porque lembra, se o foco é centralidade no cliente, o vendedor sempre teve centralidade no cliente porque é o dia a dia dele. Sim. Agora, o marketing está um pouco para trás e acaba não tendo essa percepção do que gera valor para o cliente. Quando você tem essa conexão e a partir desse trabalho a gente conseguiu trazer isso, o pessoal criou até uma hashtag, falou, cara, aqui no ar-condicionado tá tudo bem. Eles criaram isso. Cara, aqui no ar-condicionado tá tudo bem. E aí os caras passaram a ter a percepção, porque é fácil falar que o vendedor tá de braço curto. Ah, o vendedor não quis visitar. Aí quando vai olhar lá no gráfico da loja, vai dizer, ó, essa loja aqui teve uma queda de venda no feriado tal. Também o vendedor não visita, e a hora que vai ver, bicho, o produto em estoque não estava na gôndola. Quem é responsável é o trade. Sacou? Então eu acho que a distância entre a realidade do marketing e a prática do cliente, não é do vendedor, é do cliente, é que talvez seja o maior ofensor. E dentro disso, né, o contrário, você que é um especialista em vendas, o que o comercial às vezes costuma culpar o marketing, mas que na verdade é responsabilidade dele? É, O comercial fala, não, esse é o problema do marketing, o lead não veio qualificado, não sei o quê, né, o produto não foi exposto adequadamente, mas às vezes é responsabilidade dele e ele está transferindo essa responsabilidade para o departamento de marketing. cara, eu acho que é o cara não perceber que a responsabilidade da venda é dele. Então ele vai sempre construir um caminhão de desculpas para não ter batido a meta. E no fundo você tem que bater a meta com as adversidades, como eu citei o caso do cara agora. O cara plastificou, perfeito, isso aí foi perfeito. Então ele sempre vai, o lead não deu certo. Tá, mas e a sua prospecção você não fez? Você vai depender só do lead do marketing? O cara vai dizer assim, o marketing é o culpado porque o lead não é bom. Aí se o lead não é bom, você não bate meta. Sim. Se você não bate meta, você não viaja para Disney. Aí você chega no final do ano e fala pro seu filho que, o cara do marketing lá não fez o papel dele, então por isso que ele não viajou para Disney. Então, cara, falta de autorresponsabilidade, dizer, cara, é com o que eu tenho que eu vou entregar. E mais do que isso, que seria talvez o papel que ele deveria fazer, ter um conhecimento estruturado para poder fazer uma cobrança estruturada para o marketing. O próprio vendedor. Então, eu disse assim, cara, olha onde está furando aqui, aqui e aqui. Mas isso acaba virando desculpa, dizer assim, eu já avisei o marketing, o cara falou no corredor, etc e tal.
Eu acho que essa falta de integração é um Agora assim, você que tem essa vivência, né, você tá no campo, vai ver fala pra mim de uma empresa, de um exemplo real, né, claro, sem citar nome de empresa, de uma empresa que tem muito lead e pouca venda. Onde tá o erro aqui? O que que tá errado? cara, Que a empresa tem muito lead, muito gera, não sei o quê, o marketing tá fazendo o papel dele, mas lá na ponta, os vendedores não estão entregando, a venda não tá saindo, não tá sendo feito conforme é necessário. eu acho que aí tem um ponto crítico aí que é o seguinte: quem recebe lead, na minha leitura, principalmente se for em volume, não deveria ser o mesmo cara que prospecta. Eu Tá. deveria ter 2 times, um que só prospecta. Então fala: "Irmão, você vive de prospecção, velho, e você vive de qualificar lead, ou de atender os leads que vêm". Então eu acho que a dor tá no seguinte: quando eu coloco um cara que ele tem que prospectar e também recebe lead, sempre vai ser mais fácil reclamar do lead. E ele vai ter uma justificativa ótima: "Cara, os leads que estão vindo são ruins". Mas o que acontece? Ele quer vir o lead que quer comprar. Ele tá vendendo para quem quer comprar. Então, por exemplo, ele não pega o lead que tem que trabalhar meus 5, 6, 7, 8 ligações por cara. Ele pega o lead, quer converter na hora e pode fazer sentido dependendo do modelo de negócio, pode fazer sentido. Se esse cara não converter na hora, ele fala: "Isso aqui não é lead". Mas às vezes o cara, vai demorar 1 mês para tomar decisão, vai demorar 2 meses. Então ele não entender que aquele cliente tem valor, eu acho que é um ponto crítico nesse caso. E quando a gente tem uma geração de leads, o que eu digo assim: "Cara, o maior ativo da empresa são os clientes". As pessoas da empresa e em seguida os clientes. Então, cara, quando eu recebi esse lead, eu recebi um lead de uma empresa grande para comprar um produto da Tangram. Cara, se o cara é um gerente de RH de uma empresa grande, ele vai comprar meu produto em alguma hora, velho. Naquele dia ele decidiu por outro. O que que o vendedor faz? Esquece. Cara, mas agora eu vou pingar ele até Por ele que comprar. que eles esquecem? O que que tá acontecendo no cérebro das pessoas que elas claro, né, falar com um especialista me entenda, Sim. teoricamente é fácil que você vive isso na prática, mas como as empresas, como a direção, CEOs, marketing, RH, conseguem ajudar essas pessoas a terem essa visão? Porque isso que você está falando, para mim é o maior pecado capital Sim. das empresas, né. Essa pergunta muito é justamente isso, são os caras estão focados em vendas imediatas, se elas não acontecem, eles simplesmente deixam aquilo de lado e dizem que perderam a venda, mas não conseguem ter o discernimento de trabalhar isso num momento da história, né, estamos em 2026, IA mudando tudo, lead cada vez mais caro para as empresas, então anunciar, né, nas plataformas, nas big techs, cada vez mais caros. O que que a gente consegue fazer para que para mudar esse cenário? Você falou de mudar os times, então acho que essa é uma primeira premissa, mas até esse time, uma pergunta aí já, né, esse time que só recebe os leads é aquele tá aqui que é o ativo, né, o herbívoro e o carnívoro, Uhum. tá. Mas aí esse lead aqui ele vai depois lá para os caras, para os ativos, entendeu? É, você são várias perguntas. Acho que Sim. a primeira situação é assim. É porque buga tudo, né, É. porque isso é uma dor, eu tenho convicção que essa é uma dor da maioria das empresas hoje. O que acontece, cara? Quando você tem uma pressão muito grande por vendas no mês, e eu acho que aí talvez entre o primeiro passo em que a liderança pode atuar. Cara, você precisa bater a meta esse mês, esse mês, esse mês, esse mês. Se eu tô olhando para esse mês com 95% de energia no curto prazo, eu não vou trabalhar para longo prazo. Porque indiretamente a empresa está dizendo: "Meu, você precisa vender esse mês, esse mês, esse mês". Se o cara é um vendedor que já está há algum tempo na empresa, maravilhoso, tá tudo certo. O que acontece é que muitas vezes a gente traz vendedores novos, não na profissão, mas novos na empresa, e eu não dou tempo do cara rampar. Então, o que que é rampar? Não é ele aprender a função, é cumprir o ciclo de venda do negócio. Então tem um negócio que, por exemplo, o ciclo de venda é 3 meses. Às vezes você vai conversar com o cara, a meta de venda dele já é cheia no segundo mês. Fala: "Cara, mas se ele fizer o trabalho dele perfeito, e todos os leads que ele pegou no primeiro dia, ele trabalhar direitinho, historicamente a sua empresa fecha em 90 dias". Não tem como ele entregar a meta no segundo mês, cara, é impossível. Só que aí, por essa pressão de entregar a meta no segundo mês, o cara vai desesperado, cara, tentando pegar coisas que têm um prazo de fechamento curto. Então eu acho que o que o empresário pode fazer, o líder pode fazer, é, cara, dar tempo dessa construção. E isso acontece em empresas de menor porte e de maior porte. Então, a formação do vendedor se torna algo tão importante ser estratégico, eu vou dar um exemplo para você. Certa vez a gente fazendo um trabalho numa empresa que na época faturava 2 bi, 2 bi, 2 bilhões? 2 bi, é. O que que acontece? Eles tinham vários vendedores. Esse é o nível da galera que vai vir aqui, tá. O cara treina a gente,
fatura 2 bilhões. 2 bilhões. O que acontece, cara? Quando você olha para esse cara, o ciclo de venda é de 6 meses, 1 ano. Então, se eu contratar um cara no dia 1 de janeiro, e ele fizer tudo certinho, porque vamos dizer que ele seja o vendedor top. Cara, o prazo de venda é de 6 meses. Por quê? Essas empresas fazem contratos anuais. Então, se eu bater aqui na Tangram e falar, ô Tangram, quando que é seu contrato de facility? Você vai dizer, ó, cara, eu fechei em janeiro, só vou renovar em janeiro do ano que vem. Sim. Puta, bicho, esse cara só daqui 12 meses. Pode ser que tenha uma outra oportunidade, outro produto, enfim, mas vamos. Ciclo médio de 6 a 12 meses. Beleza. O que esse cara tem que fazer, cara? Conseguir entregar resultados parciais, porque ao longo de 6 meses, se ele fizer tudo perfeito e seguir a média histórica, ele não vai vender nada. Então eu não posso mandar um cara embora que está 6 meses sem vender, porque eu já sabia antes de contratar ele que meu processo de venda demora 6 meses. Eu tenho que começar a olhar resultado para ele de 6 a 12. Mas em 6 meses também não vai bater a meta total, igual o cara que está 2 anos na empresa, que já está com um monte de cliente. Beleza. Então, olha que louco. Quando os caras começaram o ano lá, eles tinham a meta de 2 bilhões. Quando começou o ano, eles tinham uma meta mais ou menos de uns 400 milhões novos. Só que eles iam contratar tipo 2, 3 vendedores, vamos dizer assim, que fazia parte dessa meta. E aí, o que eu mostrei para eles é que desses 2 novos vendedores, até esses caras ramparem, não poderíamos contar na região desses 2 novos caras, não pelos caras, os caras nem existiam. Eu vou colocar 2 caras novos para atender São Bernardo. Meu, a meta desse cara não vai vir esse ano, só vai vir o ano que vem. Esse gap era na época de 57 milhões. Então, da meta projetada de 400, 57 já estava comprometido se desse tudo certo. Porque eu vou colocar os vendedores novos, eles vão ter que fazer a carteira, fazer a proposta, etc e tal. E aí aquela meta daquela região era 57 milhões, que não tinha o vendedor ainda. Aí olha o prejuízo. Passou 6 meses, um dos caras não deu certo. Demito o cara. Vou ter que passar mais 1, 2 meses para contratar outro, que vai entrar lá em agosto, setembro. Não vai vender pro ano, só vai vender pro ano seguinte. Então, cara, o Ou seja, turnover comprometeu a meta comprometeu como um todo, né? e do ano que vem, Ah, daquela região. Então, treinar o vendedor e dar tempo para ele se desenvolver é muito, muito relevante. Focado aonde? Onde você trouxe, no comportamento. Então, como é que eu olho para o comportamento do cara? Só que quando eu vou olhar para o comportamento, o que os líderes falam, né? Essa mesma empresa me procurou no final do ano passado que eles têm um contrato de renegociação a cada ano, que é um dissídio tipo de 7%, 7 a 10%. Legal. Hoje a empresa fatura acho que 5 bi. 7% de 5 bi, 350 pau, certo? Legal. Os caras queriam treinar o time em negociação em 1h30 remoto. Falei, bicho, você tem uma captura de valor de 350 milhões, velho. Como é que eu vou treinar esse cara em 1h30, velho? Para capturar 350 milhões. Acho que vale a pena você tirar esse cara um dia de campo. Não estamos falando de você gastar 350 milhões de treinamento. Estamos falando, cara, você vai tirar um dia de campo desse cara, que depois ele vai ter que se virar para trampar um pouco mais, só que você vai dar todo o drive do cara de como ele negocia esses contratos. Mas as pessoas não veem isso como algo possível, assim, vê algo gasoso, sabe? Comportamento, treinar comportamento. e aí já entra justamente na minha próxima pergunta, né? Então, por que você acha que a maioria dos treinamentos de vendas não gera resultado no médio prazo? Por tudo isso que você acabou de falar? Por não fazer essa leitura? O que você complementaria isso? Por que os treinamentos de vendas não geram resultado no médio prazo? E os gestores ficam doidos, eles querem o resultado, eles contratam uma pessoa especialista como você que já treinou mais de 30 mil vendedores e eles acham que ao te contratar, em 3, 4 meses, se você não ajudou o cara a mexer o ponteiro, por que não? Cara, acho que o primeiro passo tá no princípio do campo social. Os vendedores não estão prontos para ser treinados. E aí, não tem problema, tá tudo certo. A questão é que existe uma ingenuidade da liderança quando ele olha e fala, cara, eu vou tirar meus caras 1h30, eu vou te pagar aqui X mil reais para fazer um treinamento e eu quero economizar esses 350 milhões. Então eu diria que uma falta de um campo social preparado para ser treinado, porque você pensa o seguinte, se o cara não tem faculdade, o cara nem se dedicar muito ao estudo, já não está muito no drive dele, Isso, estudar. não é DNA dele. Não é do DNA dele. Então, um campo social difícil de ser treinado e uma ingenuidade do líder. Como é que acontece isso aqui? Esse cara que é o líder diz assim, não, tem que ter resultado, é porrada e tal, não sei o quê. Poucas empresas não estão nesse lugar, mas a maioria tá, porque tem que fazer a meta, tem que acontecer, etc e tal. Esse cara cascateia pro RH ou pro gerente de T&D e diz assim, cara, você pode treinar meu time? Aí fala, pô, maravilhoso, achei o parceiro. E, tem profissionais maravilhosos, né? Nós trabalhamos assim, mas tem um monte de gente boa. Chega pro cara de RH e fala, mas é garantia de que o cara vai vender mais? Aí você fala assim, velho, como é que eu posso dar garantia? Se eu pego um cara numa sala com 50 pessoas, eu tenho gente que não estuda há 15 anos, velho.
faz 15 anos que o cara não estuda, ou que ele só fez os cursos da empresa, 8 horas por ano. Fala: "Velho, como é que eu pego esse cara e consigo fazer esse cara se desenvolver, velho? Eu preciso treinar ele para ser treinado, para depois eu entrar com o conteúdo". Então eu diria que essa ingenuidade, entre a consciência do líder de vendas e o campo social do time de vendedores é a causa raiz de tudo isso. O cara não conseguir perceber o grau de maturidade dele no time de vendas. Aí o que acontece? Você tá lá no treinamento e o cara tá no WhatsApp. Aí ainda tem uma recarga, né, o que que o líder de vendas faz? Joga para o RH a responsa: "Ah, mas ninguém engaja no treinamento". Aí você chama lá, velho, patati patatá, aí você chama o cara, você tem que virar Aí faz show. fazer show, aí o cara, entendeu? O cara tá ali pelo entretenimento, nem pelo conteúdo. Cara, dentro disso, né, a gente pensando um pouquinho, você trabalha muito com RHs das maiores empresas do Brasil, né, você estava me falando, você atende ali as 1000 maiores, é gigante. O que que hoje, talvez o RH, eles estão negligenciando ao contratar vendedores? Não sei se a palavra seria erro, porque eu, como empresário, vejo a dificuldade que é hoje nós contratarmos. Então, você contrata as melhores consultorias, você faz DISC, você liga pros você tenta fazer, né, e vejo que as pessoas de RH são qualificadas, elas estudam, estão buscando, estão nos eventos de RH se qualificando, mas hoje você enxerga o maior gap, assim, que os RHs não estão conseguindo observar na hora de contratar vendedores, para terem um turnover tão alto, às vezes, nessa área, né. Acho que, eu lembro de uma conversa ali com o Ricardo, né, e eles chegaram a ter 45.000 colaboradores, e dos 45, se eu não me engano, quase 30.000 era força de vendas, e era de fato onde estava o maior turnover dele, né. Então, o que que você diz sobre isso? Alô RH, a culpa não é sua. Vou dar uma análise aqui econômica, vamos dizer assim, para a gente poder responder. Então, por que que a gente tem tanta dificuldade de recrutar vendedor? Eu daria um passo antes, eu acho que o RH hoje está super estrangulado e o trabalho só vai aumentar. Veja bem, a gente está num país em supostamente pleno emprego. Há, né, divergências quanto a se Sim, sim ou se não, etc e tal, mas, cara, em pleno emprego. Maravilha. Então, se eu estou em pleno emprego, já tem menos gente para eu contratar. claro. Esse menos gente para contratar, você acha que sobrou os bons ou os ruins? Os menos bons, vamos chamar assim. Os menos bons. Sobrou os menos bons. Então o RH diz assim: "Putz, se eu jogar minha rede aqui para fazer recrutamento e seleção, já vai vir os menos bons". Dentro desses menos bons, eu tenho um profissional da área financeira que estudou para ser financista. Eu tenho um cara de contabilidade que estudou para ser contador. Quando eu vou olhar para os menos bons vendedores, eles, assim como os bons, não se formaram em vendas. Então, dentro de um cenário de pleno emprego, eu tenho dificuldade de achar gente qualificada em qualquer área e na área de venda, gente qualificada, vamos dizer assim, formada, vai, para usar essa, não existe. Então é mais difícil ainda. E aí, quando eu trago esse cara para dentro, eu vou dizer assim: ah, então o trabalho do RH de fazer o recrutamento e seleção aumentou. E o trabalho do gerente de treinamento e desenvolvimento aumentou mais ainda, porque eu vou ter uma mão de obra menos qualificada que vai entrar, porque é o que tem. E aí o RH, para preencher a vaga, vai dizer: cara, eu queria o cara nota 10, mas eu tô topando nota 5,5. A hora que entrar aqui, a gente treina. E esse entrar aqui, a gente treina, o TID está pronto para fazer isso. A questão é que precisa ver se a cultura da empresa está pronto para esperar esse cara que já na entrada dele é um cara 5,5. Eu estou disposto a treinar esse cara para sair de 5,5 para 6, para 7, para 8, porque ele não vai fazer isso de uma hora para outra. E aí eu tenho que ter a minha mentalidade de dizer: cara, eu vou trazer esse cara aqui, eu sei que vai demorar 2, 3, 4 meses para ele poder performar. E aí você tem o meu, né, quando você tem uma organização muito agressiva, o cara só quer ver números. E aí o KPI, o KPI, o KPI, você fala: "Cara, o KPI é não temos gente disponível para tratar. Tem que encontrar gente e treinar". E aí alguma outra tendência é que você tem um negócio que chama Edu Recruitment, que começou lá no passado, que é, cara, eu fazer o treinamento do cara e aqueles que passarem no treinamento eu contrato ou seleciono. Porque você tem gente que já nem vai aparecer no treinamento. Então você vai dizer: "Ah, você quer trabalhar na minha empresa? Ok, então faz assim, ó, eu vou te pagar R$ 500 para você fazer um curso que são 10 módulos de 1 hora remoto gravado". Ah, mas remoto gravado não dá. Fala: "Velho, você não tá com coragem de assistir os módulos remoto gravado, ainda mais quando você virar empregado". Então, é um ciclo meio dolorido assim, e aí não tem alternativa, é treinar ou treinar, velho, não tem opção, tem que treinar. Tem que treinar. Treinamento, né, eu fiz um treinamento de liderança com o capitão do BOPE, e a máxima do BOPE é treinamento duro, combate fácil. Então,
todo mundo que performa em altíssima nível, treinando, 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 treinando. Isso é extremamente importante. Cara, na verdade a gente tem pergunta aqui pra você que ficaria umas 20 horas de podcast, mas vou me encaminhar aqui para o final, né? Acho que a gente tem muita coisa, a gente tem que pensar inclusive numa parte 2, porque penso que é assunto relevante para as áreas, sejam comercial, para as áreas de marketing, para as áreas de T&D, de RH, né? Acho que isso que você disse aí, RH, a culpa não é sua, tem que virar um belo de um corte, porque ficou muito bom. Mas pra gente se encaminhar para o final. Se você tivesse que dar 3 conselhos práticos para quem quer vender melhor em 2026, quais seriam? 3 conselhos práticos do cara que treinou mais de 30.000 vendedores, gerou bilhões em vendas, para as pessoas venderem mais em 2026, para as empresas venderem mais, o que seria? Acho que o primeiro seria promover o autoconhecimento do seu time de vendas. O segundo, respeitar o tempo necessário para o autodesenvolvimento do time de vendas. E o terceiro, respeitar a inteligência dos vendedores que estão no seu time de vendas. Então eu diria isso. Então, primeiro, meu autoconhecimento do time de vendas, respeitar o tempo do desenvolvimento do autoconhecimento. Eu digo que treinar não é desenvolver. Treinar você ficar 2 horas numa sala, desenvolver você sair do ponto A para o ponto B. E às vezes em 2 horas você não saiu. Mas numa sala tem gente que saiu. O que saiu desenvolveu, o que não saiu não desenvolveu. Então treinar não é desenvolver. E por fim, respeitar a inteligência prática do vendedor. Tá. Muitas vezes acontece dizer assim: "Ah, mas o vendedor é preguiçoso, não sabe nada". Cara, o cara que está 10 anos vivendo de vendas, esse cara tem um conhecimento muito top. A questão é que às vezes ele não tem nem autoconfiança para colocar esse conhecimento na mesa. E isso vem em forma de agressividade. Mas se eu souber costurar, eu vou dizer assim: "Cara, o cara que está na rua visitando o cliente há 10 anos, 15 anos, esse cara já é orientado a cliente". Então, enquanto o marketing começa a soltar a sopa de letrinhas de customer centricity, esse cara há 20 anos atrás já era, porque o trampo dele é sair de casa e visitar um cliente. Então, meu, tudo para ele é visitar o cliente. Ele dá um chocolate pro cliente, ele sabe o aniversário do cliente, ele vai na porta do cliente, ele sabe onde o cliente mora. Ele faz o básico bem feito, muito. Ele cuida de tudo, dos detalhes. Mesmo que ele faça o básico mal feito, ele tem uma inteligência em virtude de ele Empírica, né? É nele, tá nele. Ele nem, como você disse, ele nem sabe os nomes, mas ele já o faz. Isso, é um competente inconsciente. Qual habilidade, na sua opinião, comercial? A gente está numa era de IA. Uma era de IA, as previsões são alarmantes, né? Falam de 5 anos, 10 anos, tudo ter mudado. Qual habilidade comercial vai ser indispensável nesses próximos anos? Autorresponsabilidade. Cara, se você está numa empresa e você não está vendendo, a responsabilidade é sua, inclusive de se manter nessa empresa. Autorresponsabilidade e pensamento analítico. A capacidade de você conseguir conectar coisas lógicas. A inteligência artificial, cara, é pensamento analítico. É qual a qualidade da pergunta, como é que eu troco com ela, como é que eu aprendo a aprender com a tecnologia. Então, autorresponsabilidade e pensamento analítico, para mim, são as 2 competências que diferenciam os principais vendedores que eu vi até hoje. Dentro da autorresponsabilidade tem o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Então, cara, a autorresponsabilidade para dizer: "Cara, se a empresa me treinar, beleza, mas se ela não treinar, eu vou buscar o recurso". E autoconhecimento para dizer: "Cara, eu sou um cara meio fraco de falar em público, eu tenho que melhorar". Então, quando ele tem esse autoconhecimento, ele consegue, meu, dentro da autorresponsabilidade, se virar para fazer acontecer. E pensamento analítico, é o cara que sabe olhar uma DRE e fala: "Cara, esse cliente aqui comprou de mim, não comprou de mim, esse cliente comprou de mim o ano passado 1.000.000, então eu vou projetar que o ano que vem eu vou fazer 1.000.000 nele de novo. Cara, mas a situação dele não tá tão boa, então eu vou projetar 500.000". É um cara que tem um pensamento analítico, cara. E a inteligência artificial, no fundo, o que que é? Uma ferramenta analítica. Sim. Tanto que ela é artificial, binária. Então, se eu não souber trabalhar com ela, e aí não tô falando de ChatGPT ou cara, qual é a lógica que o negócio funciona? Então, pensamento analítico e autorresponsabilidade são as 2 competências do vendedor do futuro do presente. Charra, aqui na Tangram, né, o nosso core são os personalizados, né, e nós temos visto que as áreas de RH, T&D, eles têm procurado levar mensagens para os seus times, né. O personalizado, ele conecta muito, então ele materializa um treinamento desses que você dá, ele mostra esse valor
para as empresas como um todo. Como é que você vê isso? Como que você vê esse movimento? Você que está no RH das maiores empresas do Brasil, o que que você tem percebido dessas mensagens ali ficarem gravadas de uma certa forma para quem está recebendo, muitas vezes através de personalizados? Muito bom. Acho que a gente deve ter tido, não sou especialista na área, mas a gente deve ter tido um boom aí na pandemia, porque as pessoas queriam ter coisas, né. Então o cara faz parte de uma tribo, que é uma empresa, e dentro dessa tribo, quando ele está na oca, vamos dizer assim, né, ele está lá na sede da empresa, ele está na tribo, mas na casa dele ele não estava. E aí os personalizados aí acho que ganharam essa Sim. extensão da empresa na casa da pessoa. Como é que eu vejo isso, cara? Eu acho que é uma grande oportunidade para as áreas de RH e treinamento e desenvolvimento, que é o fato de você usar os personalizados como uma extensão do processo de cultura e de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente tem, né, um dos itens que a gente fez aqui com você foi o fato de dizer assim: "Meu, preencha o CRM". Então eu faço todo um treinamento de CRM, e aí eu preciso fixar isso na cabeça do cara. Então, né, você pegar esse exemplo aqui, que a gente achou isso aqui não é nosso, mas, por exemplo, é com feedback que vamos longe. Ou seja, cara, você foi lá, fez um treinamento de feedback. Eu preciso, entendo que o feedback é estratégico para a evolução e alta performance do meu time. Cara, eu vou botar lá uma caneca, um porta-retrato com essa mensagem na frente dele. Porque por mais que a gente imagine que não aparece, cara, é uma coisa que o cara vai ver todo dia. Né, então por isso que os personalizados na minha cabeça são, elementos de tradução de cultura e aprendizagem. Você materializa, você solidifica o conhecimento. Eu pego um especialista como você e eu materializo para aquela pessoa que recebeu aquilo. É Exatamente. sensacional. Muito bom, Charra, muito bom. Onde que as pessoas te encontram, né, quem quer conhecer mais do seu trabalho, tem livro publicado, aí você falou que já esgotou aí a primeira edição, já estamos trabalhando na segunda. Fala um pouquinho do livro, onde as pessoas te encontram nas redes sociais. Maravilha. Fala aí pra galera aí que quer te acompanhar seu Muito bom. Então eu vou fazer aqui o propaganda do meu livro. Meu livro chama "O produto é bom e é só vender". Por quê, turma? Porque é a frase que a gente mais escuta. "Ah, o produto é bom e é só vender". E esse "só vender", basicamente está aqui, são 170 páginas aproximadamente, que é como se fosse uma ementa de um MBA. Então, claro que aqui não tem a profundidade do MBA, mas se você estudar todos os temas que estão aqui, são aproximadamente 100 temas, que seria a ementa do MBA, ou diria talvez até de uma graduação em vendas. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, de perfil comportamental, diz que, cara, você podia passar 6 meses estudando perfil comportamental. Mas eu falo também de gestão de carteira e de Pareto. Então isso aqui é um guia de um MBA em vendas, que eu costumo chamar, brincar de um SBA, Sales Business Administration. Então, se quiser fazer uma pós-graduação, tá lá na Amazon, Marcelo Charra, o produto é bom, é só vender, só você adquirir o seu exemplar. Para me achar, @Marcelo Charra, em todas as redes sociais, você me encontra, aí vai ser um prazer poder falar com vocês. última pergunta, que sempre marca a minha vida, para finalizar. Eu costumo dizer que a nossa vida, né, ela é aquele as pessoas acham que elas são muito grandes, muito poderosas, mas a nossa vida é aquele tracinho que tem ali no cemitério entre a data da nossa nascimento e a data da nossa morte. Qual é a frase que vai estar ali o dia que o Charra passar desse plano para outro, né? O que que vai ficar aí como que vou passar lá, aqui jaz Marcelo Charra, né? O que marcou, o que vai estar escrito ali? A frase é a seguinte: "Seja protagonista do seu progresso para não terceirizar o seu eventual insucesso". Seja protagonista do seu progresso. Para não terceirizar o seu eventual insucesso. Legal, muito bom. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu, Sucesso. obrigado. Parabéns 2023 aí, maravilhoso para nós. muito bom. Valeu. Valeu, turma, obrigado aí por ter me acompanhado, valeu, Prieto, pelo convite. Um grande abraço. Muito obrigado e é isso aí. Conteúdo porrada, só gente desse nível acompanha que esse programa vai dar o que falar.